gostaria de meditar com os irmãos nessa noite no Evangelho de João, no seu capítulo número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Onde nós lemos a partir do versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 4: Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Versículo 5: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus, no versículo 6, afirma: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um texto simples, de entendimento simples, mas às vezes de aplicação um tanto quanto complicada, se nós não estivermos ungidos pelo Espírito Santo para entendimento desta palavra. Esta palavra ela tem a ver com o caminho. Qual o caminho que leva a Deus? Então nós vemos aqui mesmo os discípulos que estavam presentes ali de corpo presente com nosso Senhor Jesus Cristo, eles tinham dúvida. Depois que Jesus fala tudo isso a eles, é bom nós entendermos que neste momento Jesus está de uma forma consolativa falando a eles que ele iria morrer e que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para levar aqueles seus discípulos para onde eles estivessem. Então esses discípulos eles se estendem até nós também fazemos parte, melhor dizendo, dessa promessa que Jesus fez aos seus discípulos, tem a ver com cada um de nós. Mas a verdade que nós precisamos entender é que se nós, como Tomé, nós conhecemos esse caminho, e nós, acima de tudo, acima de conhecermos o caminho, nós vivemos esse caminho. Viver o caminho do Senhor. Então viver o caminho do Senhor muitas vezes vai exigir de nós algumas negativas de partes que nós talvez gostássemos, que talvez nos agradassem para poder servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então seguimos esse caminho. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem mais uma leitura bíblica para nós embasarmos um pouco mais essa palavra que estamos falando de caminhos. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o capítulo que inicia o Sermão do Monte, e ele fala aqui das bem-aventuranças. Então é interessante quando nós lemos aqui as bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças que no Evangelho de Mateus aqui são narradas através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falando: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós falamos de trilhar esse caminho e de viver esse caminho. Já o Evangelho de Mateus capítulo 5, ele nos dá pelo menos uma nuance, pelo menos uma luz de como nós devemos viver esse caminho. Então é interessante que aqui fala assim, no capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Os irmãos devem estar pensando assim: então quer dizer que esse é viver o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? Exatamente, esse é viver o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aqui um folheto explicativo de uma Bíblia cujo título é The Way, ou seja, o caminho em inglês,
Então ela traz algumas traduções e algumas explicações nesse sentido. Então o comentarista ele faz aqui um comentário que eu achei interessante de fazer a aplicação nessa questão do caminho, vivendo o caminho. Então nós vimos aqui como Jesus nos informa, como Jesus Cristo nos afirma como nós devemos viver o caminho da salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre importante nós enfatizarmos, nós estamos aqui com um auditório razoável de muitas pessoas, mas nós temos um alcance também pelo programa de televisão, que ele é bem visto. Então é importante as pessoas entenderem que esse caminho da salvação, ele é trilhado através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é que fez esse caminho para cada um de nós. Eu pela manhã, na escola bíblica dominical, nós afirmávamos, nós falávamos e nós entendemos que a vida que nós vivemos hoje, nós vivemos a vida através do que? Através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida que nós vivemos hoje, uma vida de salvação pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse capítulo 5 que fala dessas bem-aventuranças, aos olhos do mundo, isso não é bem-aventurança. Isso seria uma má-aventurança aos olhos do mundo, porque aos olhos do mundo, o mundo poderia dizer, aqui o comentarista fala no século 21, bem-aventurados os ricos, pois poderão fazer tudo o que quiserem e acumularem muitas coisas fabulosas. Se nós somos num auditório onde as pessoas sejam totalmente ímpios, nós seremos aplaudidos quando falássemos isso. Mas se nós falássemos aqueles que são pobres, porque eles herdarão os reinos dos céus, as pessoas não gostariam. Ele prossegue assim: bem-aventurados os talentosos, pois aproveitarão as suas habilidades. Bem-aventurados os belos, pois serão adorados, amados e invejados por outros. Bem-aventurados os poderosos, pois controlarão tendências, mercados e pessoas. Bem-aventurados os fortes, pois viverão sem ajuda ou conselho de outras pessoas. Então, essa perspectiva do século 21, atual século que nós estamos vivendo, ela pode ter sido bastante parecida com as intenções de muitas pessoas que tentaram estabelecer o domínio sobre o mundo. Se nós pensarmos tudo que nós vemos aqui, a gente pensar em todas as pessoas, esses ditadores, essas pessoas que ainda estão no poder, todos eles pensam dessa maneira, bem diferente dos caminhos que Jesus Cristo assim indica para nós. Então, é uma palavra que nós trazemos nessa noite, ao mesmo tempo que explicativa e talvez até para alguns consolativa, ela também faz parte de uma exortação. Se nós realmente procuramos viver esse caminho que Jesus Cristo assim nos ensinou, porque o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu volto a falar, ele é simples, bem simples, mas no nosso modo de vida, no nosso século que nós vivemos, no nosso cotidiano, ele se torna difícil. Porque como é que você pode se sentir feliz numa situação de pobreza? Como é que você pode se sentir feliz numa situação de humilhação e de perseguição, como aqui fala? A palavra fala, felizes vocês quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, mas ele fala o porquê isso? Quando em meu nome vocês defenderem a vossa fé. Então, meus irmãos, é uma inquisição que nós devemos fazer a nós mesmos, uma visão introspectiva de cada um de nós. Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos honrando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso de um ponto de vista bem simples, porque nós jamais poderemos honrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando assim de um ponto de vista bem simples. Estamos vivendo dignamente segundo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos realmente trilhando o caminho da salvação? Ou será que nós estamos como Tomé? Que Tomé chega e fala para Jesus: olha, Jesus, nós não sabemos nem para onde tu vai. Como é que nós podemos saber o caminho? Será que todos aqui sabem onde Jesus está? Porque nesse período aqui, Jesus Cristo ainda vivia de forma humana entre os discípulos. Tempos depois, já não mais de forma humana, mas de forma divina, espiritualmente, ele ocupa todos os espaços do mundo. Então, será que nós sabemos realmente para onde Jesus Cristo foi? Ou será que nós temos dúvidas? Hoje, a cada minuto, surge uma nova seita herética que trata assim dos seus entendimentos, trata assim dos seus ensinos e acaba se estabelecendo, e basta uma pessoa famosa, basta uma pessoa do mundo, aqui por isso que fala, aqueles que tomarão conta do mercado, aqueles que farão e desfarão. Então basta uma pessoa do mundo manifestar a fé em qualquer uma dessas seitas, há uma regimentação de pessoas que seguem.
Mas estão seguindo a quem? O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ou estão seguindo essas personalidades? Você hoje vê muitas igrejas que se superlotam, mas a quem elas anunciam nessa igreja? Elas anunciam o Evangelho de Mateus, que fala que 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali. Esse é o que nós anunciamos. Igreja Evangélica da Paz, culto hoje, domingo, às 19 horas. Quem estará presente? Jesus Cristo. Esse é o motivo que trouxe os irmãos aqui. Mas nós vemos essas igrejas superlotadas. Quem é que está nessa igreja? É o jogador fulano de tal nesse dia, o pregador fulano de tal nesse dia, a cantora gospel nesse dia. Ontem nós tivemos um evento aqui na cidade e, ao que tudo indica, superlotou, com ingresso pago. Para ver quem está louvando a Deus. Eu estou pagando para louvar a Deus e superlota. Nós tivemos um culto de casais ontem aqui, a irmã Chile, levanta a mão, irmã Chile, irmão Passos. Tivemos aqui 12 ou 13 casais, uma benção. Quem foi mais abençoado? Quem esteve lá vendo o show da cantora, não estou aqui negando o talento dela nesse sentido, não é nesse ponto. Ou quem esteve aqui, os 12, 13, 14 casais ouvindo a palavra do Senhor. Então são essas situações que nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Qual o caminho que nós estamos seguindo? Nós não estamos aqui criticando quem quer que seja, a questão de shows gospels, acontece, mas eu penso que há uma separação do que é a obra e do que é comércio. A obra é divina, é através de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro tipo de segmento, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos seguindo. A palavra de Deus, ela é simples e objetiva. A salvação vem por nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue. Não que numa mensagem, não que num louvor a pessoa não leve a palavra do Senhor, não é isso que nós estamos falando. Nós sabemos que há muitos louvores que realmente beiram heresias, mas a grande maioria dessas pessoas que estão aí até fazendo sucesso em Sarau Gospel, realmente eles cantam a palavra do Senhor de uma outra maneira, de um outro ritmo, não estamos entrando aqui nesse sentido. Mas o que eu estou tentando passar para os irmãos é a simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o que nós estamos seguindo. Aonde nós estamos indo? Qual o caminho que nós estamos seguindo? O caminho da salvação ou o caminho da projeção? Hoje é muito comum isso, irmãos. Isso hoje é muito comum. Eu vivo dentro de um sistema que eu trato com muitas pessoas de fora do mundo e pessoas de dentro da igreja. E outro dia um irmão me falou a respeito disso. Olha, a nossa igreja agora usou até um termo assim um pouco do mundo, vai bombar. Por quê? Porque fulano de tal, ou seja, um jogador de futebol agora faz parte do nosso ministério. E ele vai atrair muitos irmãos para a salvação. Amém. Mas os irmãos já verificaram qual a conotação que ele está dando para a igreja? Quem que é mais importante lá na igreja? É Jesus ou esse atleta, que é um atleta de Deus também? Não vou citar o nome aqui para a gente não citar. É uma pessoa voltada à palavra do Senhor e tudo indica que ele realmente vive a palavra do Senhor. Mas são essas colocações. Então, bem-aventurados somos nós que conhecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, que de certa forma, aqui como Tomé que falava, olha, eu não sei nem para onde tu vai, como é que eu posso saber o caminho? Nós sabemos para onde Jesus Cristo foi e nós sabemos qual é o caminho da salvação. O caminho da salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que está aqui nesta noite, não se prive dessa oportunidade de seguir esse caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos aqui no nosso púlpito ninguém famoso. Todos nós somos pessoas iguais a vocês são iguais a nós, e glória a Deus, porque a igualdade é isso que Deus quer. Mas nós temos Jesus Cristo no nosso coração, com muitas falhas, falhamos muito, falamos no falar, falamos no pensar, falhamos no agir, mas nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa dependência da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo quanto nós fizermos aqui nesta noite, seja por palavras, seja por obras, nós vamos fazer, apesar da nossa imperfeição, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso deve agradar a Ele e a Deus Pai.
Que Deus abençoe a todos. Com alegria vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. Sobre a terra seca, posso sentir o vento.
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos compartilhar o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler o verso 18. Vamos falar sobre a eternidade. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Senhor, dirige-nos na orientação do Espírito Santo para essa condução de falar de palavras da eternidade. Estamos aqui de passagem, mas a Tua palavra permanece. Céus e terras passariam, mas a Tua palavra permaneceria para todo sempre. E que esta palavra possa criar sementes eternas, especialmente nos corações daqueles que ainda não têm a eternidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele provavelmente estava passando por grandes lutas. Ele inicia esse capítulo 4 dizendo, no verso 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então ele foi uma pessoa que um dos que mais sofreram em prol da expansão do Evangelho. Quando abordamos esse tema eternidade, temos que entender o quanto somos limitados. Quem poderia falar da eternidade? Eu não posso falar. Alguém poderia falar? Todos nós somos temporais. Como podemos falar da eternidade? Quem é eterno? Deus. Um dos atributos de Deus é a eternidade. Só Ele pode falar de algo que é próprio, a eternidade. E nós somos limitados. Qualquer homem, por mais teólogo que seja, por mais conhecimento bíblico que seja, ele não tem a capacidade de falar da eternidade, porque ele não é eterno. Mas a palavra de Deus revela-nos sementes que devem ser bem plantadas no nosso coração, para que realmente essas sementes, elas possam gerar vida e vida eterna. Amém? É isso que nós temos que compreender. Nós, em primeiro lugar, somos temporais. É o que Paulo está afirmando. Ele fala no verso anteriores, no verso 16, que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E nós vamos envelhecendo, vamos passando este mundo de uma maneira temporal. Quando podemos olhar para as coisas da nossa cidade, eu me lembro, na minha mocidade, na infância, andávamos de bonde. Hoje andamos de VLT. Talvez alguns aqui, assim como eu, andaram de bonde. Aquele bonde aberto e o bonde chamado camarão, né? Então, as coisas mudam. Eu 2 ou 3 vezes desço
pelo Morro da Nova Sintra e contemplo na descida a cidade de Santos, e essa cidade é como aquelas gravuras que descubra as 7 diferenças que existem entre uma foto e outra. Quem que já não fez isso? Todos nós, por curiosidade, queremos ver as diferenças de uma foto com a outra. O que está faltando? E se nós olhamos no dia a dia da nossa cidade, nós vemos como ela está se projetando de uma maneira cada vez mais diferente. Antigamente, pelo meu conhecimento, existia a zona de loteamento e só era permitido prédios de 10 andares ou 11 andares, coisa mais ou menos assim. Hoje, você vê prédio de 20, 30 andares. Obra colossal, maravilhosa. Pessoa sobe naquele edifício, ela tem uma vista, toda a nossa cidade, do mar. Dá para ver até Guarujá, o porto. Dá para ver São Vicente, até a Praia Grande, com esses prédios que estão sendo construídos. Então, nossa vida vai passando. Sara, por exemplo, diz a palavra de Deus no livro de Gênesis que Sara era o quê? Uma mulher formosa, que causava admiração. E o próprio Abraão fez um acordo com ela para que ela fosse chamada de sua irmã, porque a sua formosura exterior era tão grande. E no capítulo 23 de Gênesis vemos Abraão comprando um campo de Macpela nos lugares de Mamre, para enterrar a sua amada. Davi, um guerreiro valente, no final da vida, Davi teve que ter o cuidado como tem de umas crianças. Ele precisou de alguém para o amparar, como uma criança precisa de alguém adulto para ampará-la. Então, as coisas deste mundo são muito rápidas, são muito passageiras. Por isso o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, pelo que Cristo já está ressuscitado. Então nós temos que pensar nas coisas lá de cima. O que nós estamos agora na nossa temporalidade, nós temos que entender que nós estamos plantando para a eternidade. E a palavra de Deus nos mostra que a eternidade, se nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos ter um futuro, um amanhã, uma cidade celestial. Você tem essa garantia, essa certeza? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Assim como o povo de Israel, ele caminhava pelo deserto, que é uma figura do nosso caminhar também por este mundo. O povo de Israel, depois de muito tempo, adentrou na terra prometida, mas era uma terra temporal. Mas nós aguardamos uma terra celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós estamos aqui de passagem neste mundo. Estamos caminhando da mesma forma que essa eternidade que foi colocada no nosso coração quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que existe também uma eternidade condenatória. Uma eternidade onde haverá o oposto do céu.
E o Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro. Mas daí as pessoas podem conjecturar, mas Deus é amor. Mas a Bíblia fala também que Deus é um fogo consumidor. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 38, quando Onã, filho de Judá, ele fez um pecado sexual contra a sua cunhada, ele não seguiu a lei do levirato, Deus o fulminou. Quando nós encontramos Lucas capítulo 12, quando o Senhor fala do rico insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Destruição eterna. Quando nós falamos disso, irmãos, não é para, como muitos aí fora, especialmente os das seitas, que defendem ideias contrárias, falam, esse pregador quer colocar temor, medo, pavor no corações dos seus ouvintes. Não é essa a finalidade, mas é a realidade que a Bíblia fala. Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira fizeram um concluo de colocar menos naquela diferença da sua oferta diante de Pedro, diante da igreja, o que aconteceu? Primeiro Ananias foi morto, depois Safira foi morta. De maneiras que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor. Mas se nós olharmos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler esse texto. O que diz lá? Capítulo 1, verso 9, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Como é que pode um homem falar de 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, e depois nessa epístola ele fala que padecerão eterno sofrimento eternamente? Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, no verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, não que vamos ser salvos pelas obras. Efésios 2, 8 e 9 fala sobre isso, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Essas palavras são muito fortes, são palavras bíblicas que nos falam sobre esse tema, a eternidade. Então, qual é a conclusão, o objetivo, a lógica? É como nós estamos vivendo hoje. Como você vive hoje? Você vive somente para a temporariedade da vida, se o campeonato vai ser do seu time ou não, para a novela, para aquele alvo material que você tem, ou você está plantando sementes, como Pedro fala lá, que vós fostes, 1 Pedro capítulo 1, fala que nós somos não de uma semente corruptível, isso é, uma semente passageira, uma semente falha, mas nós somos de uma incorruptível semente. Oh, louvado seja o nome do Senhor, que vai durar para a eternidade. O que nós estamos fazendo hoje aqui não é simplesmente uma temporariedade no dia de hoje, 23 de julho, mas é algo para o futuro, para o amanhã, para a eternidade. Nós estamos plantando em nossas vidas ou não sementes da eternidade.
Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne colhe corrupção. O que semeia no Espírito, colhe vida eterna. Qual a sua preferência? Você alegra-se de estar na casa do Senhor, de bendizer o nome do Senhor? Você tem cuidado da mordomia do seu tempo? Você sabe separar bem as coisas? Você tem tempo para Deus? Ou você está tão ocupado com os afazeres desse mundo que o tempo para Deus é um tempo razoável? Esse é o limite que eu tenho para Deus. Mas a eternidade é algo que nós temos que viver hoje. Hoje é a eternidade para nós, porque é o Senhor que coloca isso no nosso coração. Quero passar rapidamente pelo Salmo 145, que tem palavras maravilhosas do salmista. Nos falando sobre isso, ele diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Então o salmista vai dizendo palavras maravilhosas de louvor, falando sobre a eternidade das coisas do Senhor. E aí no verso 20 ele diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então, irmãos e amigos, nosso objetivo aqui é preparar você para esta, como vimos nessa noite, no início, para esta caminhada. E para estarmos preparados nesta caminhada, o que nós devemos fazer e ter? Nós só podemos caminhar através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra alternativa. O Senhor Jesus Cristo é o nosso amigo bem presente. Aleluia! No momento de que pode acontecer que, mesmo desfalecendo, como diz o apóstolo Paulo, o nosso corpo exterior, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo as suas robustez, o seu vigor, a sua beleza externa, mas o interior se renova dia a dia, aleluia! Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e nós estamos com Cristo, e se estamos com Cristo, estamos sendo fortalecidos em Cristo Jesus. Então essa é a solução para as nossas vidas, ao enfrentar o dia de amanhã que nós desconhecemos, o minuto após que nós não sabemos. Eclesiastes 3 diz assim: tudo quanto Deus faz durará eternamente. Aleluia! Aquele que começou a boa obra na sua vida há de completar até o dia da vinda do Senhor. Mas você também precisa fazer a sua parte. Você precisa ter o dia a dia, uma vida que realmente esteja pensando nas coisas celestiais, para que realmente a eternidade seja uma marca na sua vida, no seu coração. Hebreus 11:1 diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que não se esperam. Nós não conseguimos ver as coisas que estão ocultas, mas pelos olhos da fé nós podemos enxergar essa promessa de que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Aleluia! Vai nos arrebatar. Ou se nós partirmos antes deste grande acontecimento, a parousia, que é a volta, a segunda volta do Senhor, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem, conforme 1 Coríntios, capítulo 15,
Vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, em Cristo Jesus, nós temos essa segurança de estarmos firmes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro diz assim, no verso 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne. Sim, ele morreu na carne, mas vivificado pelo Espírito. Efésios 2:1 diz que ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. O Senhor é aquele que dá vida. João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E agora, complementa: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João capítulo 5, para concluir, diz assim, no verso 40: e não quereis vir a mim para terdes vida? O Senhor Jesus está em nosso meio. Ele só tem uma coisa para nos oferecer, o que é melhor. Não é simplesmente uma bênção material, mas Ele tem para te oferecer algo muito melhor, que a vida eterna. Basta você reconhecer que é um pecador, arrepender-se dos seus pecados e dizer para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com o sangue remidor que foi vertido ali na cruz do Calvário. O Senhor é o vicário, isto é, o substituto, e o Senhor é aquele que expia pecados. Essa semana eu recebi um vídeo do pastor Paulo Sérgio, que foi o nosso orador aqui no aniversário da igreja, e aquelas pessoas que têm no WhatsApp eu mandei. É um vídeo que fala de um senhor que entrou numa barbearia com uma Bíblia, e ali o barbeiro cumprimentou e tal, começou a cortar o seu cabelo, e ele lendo a palavra de Deus, e o barbeiro balançando um pouquinho a cabeça assim e tal. E daí, quando terminou de cortar o cabelo, ele falou assim: escuta, se Deus existisse, não existiria tanto pessoas morando na rua, tanto sofrimento, tanta criança abandonada, tanto isso, tanto aquilo. Então, Deus não existe. E aquele senhor, ele se levantou, ficou um pouco meio encabulado com aquela indagação, e ele se despediu do barbeiro e falou: tá bom, até a próxima. E quando ele está saindo da barbearia, ainda pensativo, ele tem do seu lado um jovem, barbudo, cabeludo. E daqui a pouco ele traz o jovem para dentro da barbearia e fala para o barbeiro: escuta, barbeiro não existe. Aí o barbeiro fala: mas como que não existe? Eu sou barbeiro. Não existe, porque esse jovem aqui está cabeludo, barbudo. Aí o barbeiro fala: mas ele não quer vir a mim, ele não quer vir aqui cortar o seu cabelo. Aí então caiu a ficha, né? Deus existe, mas você não quer ir a Ele. Aleluia! Deus existe, mas não é todos que querem ir a Ele, como o Senhor Jesus, Ele fala aqui nesse verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. As pessoas não sabem o que estão perdendo. E em 2 Coríntios, ainda voltando para aquele texto, no capítulo 5, verso 1, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício,
uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que segurança! Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque tem a eternidade para toda a sua vida. A pergunta que fazemos é: como você tem gasto o seu tempo? Como você tem feito a mordomia do seu tempo? Você está usando o seu tempo para as coisas eternas ou simplesmente para as coisas temporais, passageiras? Outra pergunta: você tem certeza da eternidade? Onde você passará a eternidade? Tudo isso aqui passa. É como um vapor que aparece no horizonte e logo vai embora. É como uma nuvem no céu que aparece, daqui a pouco o vento a leva para outro lugar. Se você adentrou aqui neste lugar e você não tem a certeza da eternidade, da vida eterna, fique em pé no seu lugar, que nós queremos orar por você nesta hora, suplicar a bênção de Deus para a sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que dá essa eternidade. Vinde a mim, todos vós, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, é um posicionamento que nós fazemos. Se tem alguém que ainda não fez isso, esse é o momento de nós intercedermos para que a eternidade também chegue no seu coração, na sua vida, e você possa viver esta vida na plenitude da presença do Senhor em você. Amém? Todos aqui têm essa garantia de eternidade? Então, se todos têm, glória a Deus. Vamos então orar, agradecer a Deus, e assim nós, como o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos desfalecer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Talvez você esteja passando por alguma situação como essa, uma tribulação, mas isso é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui plantando sementes de eternidade nos corações dos teus servos. Ó Pai, leva-nos cada vez mais a esse entendimento que a nossa vida aqui é uma vida temporal, passageira, leve, momentânea, Senhor, mas que possamos cada dia mais pensarmos nas coisas da eternidade, aonde já está o Senhor Jesus Cristo, que é a primícia daqueles que estão contigo, ó Deus. Então, nesta hora, Senhor, abençoa os teus servos, que não desfaleçam, Senhor, nessa caminhada, mas que cada um possa ser animado, possa ser edificado, consolado, possa ser edificado, Senhor, na tua palavra, na palavra da eternidade que é o Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira poder caminhar com júbilo, com alegria, até aquele dia, o dia da grande vitória. Ó Senhor, nós queremos chegar até o final. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e que essa semente possa frutificar. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
A Igreja Evangélica da Paz estará oferecendo 4 palestras sobre capelania hospitalar, totalmente gratuito, nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, às 19h30. Mas faça a sua inscrição, que as vagas são limitadas. A igreja fica na rua Silva Jardim, 503, Macuco. Informações: 3232-4337. Olá, amados. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador. Já por mais de 30 anos trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi no ICP. Durante muitos anos eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.